Boa noite a todos. É uma alegria muito grande dar continuidade a essa semana, uma semana muito especial, semana do evangelismo do Ancionato. E que bom que você decidiu estar conosco aqui essa noite. Que possamos, de fato, estar com o nosso coração e com a nossa mente aberta para desfrutar daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós essa noite. Para mim, de forma muito especial, essa noite, porque eu creio que seja um projeto da igreja que beneficia muito a comunidade. Incentivar, estimular o ancionato de cada igreja a fazer uma semana de evangelismo. E eu refletindo sobre isso, me veio à mente a seguinte questão. Como foi falado aqui no hino, né? As profecias, os tempos do fim. A Eliana fez uma abertura ontem, falando da mensagem que o pastor colocou no grupo. Se não tiver quem pregue, como eles saberão da mensagem. Então, eu creio que isso é muito importante. E que bom que cada um de nós decidimos e colocamos à disposição para servir ao Senhor. Quer seja para estar falando, quer seja para estar ali na mídia, na recepção, e até mesmo para estar ouvindo. Porque, com certeza, nós estamos nos preparando e nos fortalecendo para o embate final, que já está às portas, irmãos. Então, eu vejo isso como muito importante, eu valorizo muito esses momentos de semana de oração. Tomei a decisão pelo batismo numa semana de oração, e foi um ancião que também estava trazendo a mensagem durante a semana. Eu não me esqueço disso, jamais, o Tiago. Então, vê que a gente se colocar à disposição, Deus consegue se utilizar de nós, mesmo com as nossas imperfeições. Então, que você continue se planejando para estar no decorrer da semana aqui, faça convite, não raciocine se a pessoa vai vir, se não vai, se está chovendo ou não, faça convite. Porque o mais, sempre quem faz é Deus, não somos nós. Então, eu, de coração mesmo, agradeço aí a sua presença, os nossos novos irmãos em Cristo que estão aqui participando conosco, vieram para a nossa comunidade, o Marcelo, sua irmã, toda a família, que Deus abençoe, viu? E continua sendo louvado através da vida de vocês. Então, o tema de hoje é de Jerusalém para a Babilônia. E é um tema, o título nos faz pensar, nos faz refletir muito. Quantas aplicações somente dessa frase nós poderíamos tirar? Poderíamos ficar a noite somente nessa frase, de Jerusalém à Babilônia. E aqueles que conhecem o contexto, Deus escolheu um povo para evangelizar o mundo inteiro. Só que, infelizmente, o povo não entendeu dessa forma. E Deus, sempre no seu ato de misericórdia, de graça, levantando o profeta, exortando o povo, dando o direcionamento exato, que era o que Deus queria para o povo, e era o melhor, e o povo não entendia. Então, quando a gente chega nesse título, de Jerusalém à Babilônia, muitos podem pensar assim, isso foi o castigo de Deus. Eu quero convidar vocês, nessa noite, nós ampliarmos de fato a visão. As Escrituras são muito claras em dizer que tudo concorre para o bem para aqueles que amam a Deus. Então eu vejo que essa trajetória é um ato de graça e de misericórdia de Deus naquela nação. Deus não estava os abandonando. Possa ser que muitos enxergaram ali naquele momento o abandono, mas através do relato bíblico, também teve aqueles que entenderam perfeitamente. E nós, em nossa vida, acabamos que, tendo também essas viagens forçadas, um processo de mudança de casa não é fácil, mudança de trabalho
não é fácil. Mas, como eu já mencionei, todas as coisas concorrem para o bem para quem ama a Deus. Nós temos que viver isso. Isso não é uma teoria, isso é uma realidade. É claro que, conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo e vamos compreendendo mais isso. Então, isso é muito importante. Irmãos, dentro desse contexto de Jerusalém para a Babilônia, tem muitos aspectos históricos. Eu não vou me aprofundar neles. Eu quero trazer sempre para a nossa realidade. Eu entendo que a Bíblia, toda vez que a gente faz um estudo, quer seja esse como uma passagem, uma história, algo que aconteceu, nós temos que trazer imediatamente para os nossos dias. Sempre no espírito de oração. E pedir que Deus nos dê o discernimento para nós compreendamos a mensagem e o que Ele quer dizer. O que será que Deus quer dizer para nós nessa noite? De Jerusalém a Babilônia. Reflita sobre isso. Nós ficaremos concentrados somente em Daniel 1 nessa noite. E eu quero provocar você a pensar nisso, de Jerusalém a Babilônia, porque é o tema. Qual é o significado disso? Esses slides vieram prontos, para nós estudarmos e compartilhar com vocês. E eu tenho a convicção que foi feito em espírito de oração isso. Então, é uma ação em conjunto. O divino com o humano. E sempre o humano tem que se sujeitar ao divino para que isso, de fato, dê certo e tenha o alcance que Deus quer que tenha. Tá? Passa o próximo slide, por gentileza? Então, começa. O que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao seu povo? Isso é uma pergunta que nos põe a refletir. Poxa, mas Deus queria que o povo fosse cativo, o povo prometido, o povo que tinha tantas promessas, a trajetória para chegar na terra prometida, como que agora assim vai ser levado cativo? E essa é a grande pergunta dos grandes desafios que vão ter. Então, a partir desse momento eu vou peço que você incline sua fronte, vamos orar e nós vamos ler a palavra de Deus. Querido Deus e nosso Pai, queremos te dar graças a Ti, Senhor Deus, especificamente por esse momento. Que a sua graça e a sua misericórdia nos alcancem. Iremos ler a sua palavra. Prepare o nosso coração, Senhor, para que de fato possamos acolher a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Tudo isso te suplicamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vou ler o Daniel, capítulo 1, o versículo 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para Terá de Sinar, para a casa dos seus deuses, e o pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Então, aqui nós vemos essa realidade, que começa aí o capítulo 1 de Daniel, a introdução do livro, falando desse grande acontecimento, o próprio Daniel mencionando isso. É interessante quando menciona aqui os utensílios da casa do seu Deus, e Nabucodonosor levou esses utensílios sagrados, que tinham um significado muito grande para o povo, para a casa dos deuses pagãos. Então, você imagine o povo naquele momento de tristeza, de dor, e ver essa realidade. E a grande questão aqui é a seguinte:
Qual o propósito disso? Qual o significado disso? E por que Deus permitiu isso? Por que Deus entregou? Porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. E Ele conhece a cada um de nós. E isso não tem nada a ver com predestinação, que fique bem claro isso. Só que Deus já conhecia aqueles 4 meninos e sabia da atitude deles em relação a tudo que ia acontecer. E isso é muito interessante, porque Deus aí ele não está sendo exclusivista, só pensando nos jovens, mas pensando na nação como um todo e pensando nos nossos dias. Isso é muito importante ficar claro para nós. Deus pensando sempre no todo. O próximo slide que eu tenho aqui para mostrar para vocês, vamos ver se passou aqui. Fala o seguinte: Deuteronômio 32:9 diz que ao tempo em que ocorreu o êxodo israelita do Egito, e este evento é frequentemente datado como tendo ocorrido em 144 a.C., Deus havia escolhido os judeus como a sua herança. E algo aqui, que eu já mencionei para vocês, que está em Atos, explica que essa providência divina não tinha por objetivo apenas a felicidade de Israel, mas visava também trazer felicidade e salvação a todo o povo. Deus tinha em mente que os judeus se tornassem a luz dos gentios. Ele almejava que eles testemunhassem perante outras nações acerca da bondade de Deus e da sabedoria de suas leis. Grandes favores pressupõem grandes fidelidades. Quando eu li esse trecho final, eu fico pensando na minha história, no momento que eu estou vivendo, e nessa questão de grandes favores pressupõe grandes fidelidades. E é claro que isso não é uma cobrança, mas sim algo de uma gratidão que nós temos que ter a Deus. Queridos, se nós estamos aqui essa noite, é exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. E escolhemos, com certeza, uma boa parte. Quer estar, ouvimos a palavra de Deus nos fortalecendo. E isso é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Dentro dessa questão, os 3 desafios... Vai voltar aqui, Alan? Que apagou. Os 3 desafios para os jovens hebreus. Quando a gente pensa assim, para os jovens, mas eles tiveram a preparação exata para isso. Não foi algo assim que mero acaso. Eu tenho um livro que fala que é do livro de Daniel, versículo a versículo. E tem algumas coisas que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Olha só que interessante. Ele revela que o sucesso de Daniel, da noite da sua vida, foi determinado pelas escolhas feitas na parte da manhã. Ou seja, no começo da estrada da vida. Então, isso é algo assim fantástico, sublime e muito fundamental. Dentro da questão que eu também coloquei para vocês aí, é algo muito importante. Os profetas avisaram amplamente, não havia necessidade de ficar perguntando o porquê. A razão está declarada em 2 Crônicas, isso está em 2 Crônicas 36, do 15 ao 12. Exatamente aquilo que é mencionado, a rebeldia do povo. Agora, é interessante, esses personagens jovens se tornarem os protagonistas dessa história. E eles estavam, de fato, preparados para aquela prova. Não foi algo que aconteceu ali do acaso. E eu, refletindo nisso, penso na minha casa, penso nos meus filhos, o quão importante é nós conversarmos com os nossos filhos sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, pelos feitos que Deus tem feito em nossas vidas. Daniel, ele desde pequeno se interessava pelas coisas de Deus e se preocupava. Nesse livro, fala que Daniel esquadrinhou o livro de Jeremias, e ele sabia o que ia acontecer, ele sabia da profecia, e ele não foi pego de surpresa.
E é interessante que nos relatos não mostra em nenhum momento um ato de rebeldia desses jovens, ou se rebelando contra a vontade de Deus. Pelo contrário, parece que eles tinham claramente tudo o que eles tinham que fazer. Isso é algo extraordinário assim para nós refletirmos. No momento de prova, Daniel manteve-se fiel a Deus e decidiu seguir os princípios de temperança, mesmo que com isso contrariasse a ordem do rei e pusesse em risco a própria vida. Os jovens haviam aprendido a desenvolver hábitos corretos que promoviam a saúde plena, pois a capacidade intelectual, a força física e a longevidade depende de leis imutáveis criadas por Deus. Nesta questão, o acaso não existe. É uma lei do céu, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. A maioria dos adolescentes e jovens se sente muito constrangida para tentar ser diferente. Mas o leal Daniel venceu todo e qualquer embaraço que porventura tivesse sentido e resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, abstendo-se de sua comida e do seu vinho. Seus 3 fiéis amigos se uniram a eles nessa decisão. É algo extraordinário, porque se nós pensarmos na questão cultural, pensarmos na realidade do nosso país, da nossa cultura, esses jovens não tinham condições de tomar essa decisão dessa forma por eles mesmos. Então fica explícito daqui que eles foram ensinados. E aí eu aproveito esse momento, que é o que eu fiz quando estava estudando, de refletir como que eu estou ensinando e educando a minha casa e as pessoas próximas de mim. Porque, com certeza, isso aqui não foi só os pais. E aí também se fica conotado a importância de uma comunidade na vida dos jovens e dos adolescentes. E, muitas vezes, hoje, a gente só quer cobrar. Mas ensinar e compartilhar os aspectos, o caminhar junto com eles. Com certeza esses jovens tiveram isso. Eu tenho convicção disso. Porque é muita maturidade. É muita convicção, é muita seriedade para ter uma posição tão clara. E outra coisa, o convite do rei era um convite assim assustador? Não era um convite, não. Quantos hoje não queriam estar sentados às mesas dos governadores, dos presidentes aí, para um banquete? Quantos não queriam hoje? E aí eu não digo só os jovens. Então, os nossos jovens têm um poder e têm uma força incrível. Mas compete a cada um de nós ajudá-los na sua caminhada e no seu desenvolvimento. Muitas vezes a gente vê o texto e supervaloriza somente o personagem bíblico. A gente sabe que aqui o grande que atua é o próprio Deus, mas ele se utiliza de pessoas para fazer a sua obra. Como eu já coloquei, uma obra que chega até os nossos dias. A Bíblia fala que nós temos que ter uma vida que até o túmulo ela continue nos acompanhando. Daniel não está mais no nosso meio, assim como seus amigos e outros grandes da Bíblia. E outros grandes da nossa época que também passaram. Nós temos uma igreja aqui que é centenária. Quantos trabalharam no início da fundação dessa igreja? Para que um desconhecido como eu, um fora do abrisco, tivesse a oportunidade de estar aqui hoje. Então fica implícito isso aqui no texto, a importância da comunidade, de gastar tempo com a comunidade, de gastar tempo com os jovens, e não só cobrar, com saudosismo, mas sim
caminhar com eles. E isso fica claro que esses jovens tiveram. Alan, eu vou pedir que você me ajude aqui, que eu acho que o meu dedo está pesado, mas acho que está indo de 2 aqui. Volta um para mim, dá para fazer aí? Aí, pronto, aí fica mais fácil. A maioria dos adolescentes e jovens se sente muito constrangida para tentar ser diferente, mas o leal Daniel venceu todo e qualquer embaraço que porventura tivesse sentido e resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Um detalhe muito importante, observe, contudo, pode passar, tá, Alan? Que os 4 jovens não permitiram que a firmeza de suas convicções os tornassem descortês. Isso é um ponto muito importante para nós conversarmos um pouco também. De modo muito pálido, solicitaram ao próprio chefe dos eunucos do rei que lhes concedesse uma simples dieta vegetariana. Ou seja, algo que parecia ser tão embaraçoso, eles conseguiram ter um meio de escape, que parece, nós lendo assim, ser uma coisa tão simples, tão fácil. E aí a pergunta, nos meios das dificuldades, como nós estamos atuando, como nós estamos respondendo. E aqui é algo muito importante, porque a grande batalha começa internamente. Nós temos que aprender a nos vencer a cada dia, a cada momento. Daniel e seus amigos tinham isso muito claro, e os textos mostram isso. Depois propôs, pode passar, 10 dias. Como que ele sabia que 10 dias dá para ver que ia ter diferença em relação aos outros? E aí a gente vê a mão divina operando, atuando. E essa mão continua atuando. Basta cada um de nós se colocar à disposição. E é interessante quando a gente fala disposição, a disposição é aceitar o cativeiro. Não é as minhas ideias, as minhas convicções. É se sujeitar. Imagine para um jovem super inteligente, Nabucodonosor tinha a sua estratégia ali de querer o melhor, não era bobo, só que a gente sabe também que tem uma conotação espiritual, o inimigo se utilizando porque sabia o que aqueles jovens se representaria de perigo, então rapidamente desenvolveu uma estratégia para apagar a memória deles de tudo aquilo que eles aprenderam. Mas quando de fato somos alicerçados na palavra, não fraquejamos. E aí, de novo, é a união do divino com o humano. O humano não tem condições de fazer isso sozinho. Não tem condições de fazer isso sozinho. Pode passar o próximo, Alan, por favor. Nabucodonosor pensava estar fazendo o melhor possível, mas Daniel reconheceu que aquela dieta era prejudicial à saúde e contrária às regras ordenadas por Deus, que se encontra no livro de Deuteronômios e Levítico. A maior parte daquela comida era, além disso, oferecida como sacrifício aos ídolos de Babilônia. O ato de comê-la constituía uma espécie de comunhão com os falsos deuses. Está em Êxodo, em Coríntios. Então, os jovens realmente eles tinham todas essas informações e sabiam que, de fato, eles não poderiam se entregar a essa questão. E a questão aqui da alimentação é algo assim muito particular. Essa igreja tem uma mensagem muito específica em relação à saúde. E não é algo tão fácil de falar, de se comentar. Tem aqueles que procuram seguir. Tem alguns que aceitam, mas têm as suas dificuldades. Mas eu entendo e vejo que esse momento, esse tema, quando eu teve a divisão e acabou que eu ia fazer esse tema, eu vejo assim a graça e a misericórdia de Deus. Porque tudo que Deus coloca e Ele pede, não
é um ato de sacrifício para a gente, é porque é o melhor para nós. A questão da alimentação, quem já experimentou aí sabe os resultados, são perceptíveis. Se o chefe lá conseguiu ver que era melhor, como nós, povo de Deus, não podemos ver que isso é o melhor, gente? Isso é muito delicado. E eu louvo a Deus nessa noite, porque estou aí procurando me cuidar mais. A gente não pode simplesmente ter uma informação que era para uma melhora nossa, para servirmos a Deus com mais qualidade, simplesmente sentar em cima. E vocês podem ter certeza que aqui quem está falando é uma pessoa que não nasci num lar cristão, e os desafios são grandes. Não uso isso como desculpa, mas é uma realidade. Mas eu entendo e quero me apegar cada vez mais à graça e à misericórdia de Deus, e eu vejo que a questão da alimentação é algo fundamental em todos os aspectos. Hoje na mesa, conversando com os meus filhos, eu falava para eles assim: vocês não precisam esperar chegar numa situação igual a minha, porque vocês já têm informação, e graças a Deus por isso. Então nós temos que se aproveitar daquilo que Deus deu. E isso não trata algo de condenar ninguém. Irmãos, nós temos que desenvolver a maturidade em todos os aspectos, e não simplesmente se fechar. Temos que se arriscar. Às vezes nós lemos a passagem, né, de, por que o povo não caminhou, não pisou, não pôs o pé na água? Mas e nós, será que estamos colocando? Os jovens aqui com certeza se colocaram. Olha a audácia. A foto, o slide, eu achei interessante, ele com a mão assim, rejeitando. E ele sabia muito bem o que aquilo poderia acontecer. O chefe também sabia o que poderia acontecer. E numa ação sobrenatural, a parceria, o divino com o humano, eles puderam ali não se contaminar com as iguarias do rei. E eu quero também aproveitar, vamos ler algo que está em Provérbios, capítulo 23, se você tiver com a Bíblia aí, é algo extraordinário. Eu fiquei imaginando, será que Daniel já conhecia esse texto? Ele foi ensinado sobre isso? Olha o que o texto diz: quando se assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Versículo 2: mete uma faca à tua garganta, se é homens glutarão, não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. É claro que as comidas não são enganadoras, mas aquele que estava oferecendo era um enganador. E nós temos que ter isso muito bem claro em nossas mentes. E eu tenho uma convicção que perante as dificuldades que cada um nós temos, mas num ato de humildade, pedir para Deus ajuda, Ele vai nos ajudar. A grande questão é o tempo, né? No mundo dos cliques, nós queremos que seja tudo muito rápido. E o tempo acaba sendo um deserto. Mas no deserto também há esperança. Assim como no cativeiro. Eu tenho que tomar cuidado para não avançar outros temas. Tenho que ficar somente no capítulo 1. E o livro de Daniel mostra isso. No decorrer da semana, vocês terão a oportunidade de ver outras experiências incríveis em relação a isso. E o terceiro desafio, pode passá-lo, por gentileza, refere à mudança de nome. Que novos nomes receberam Daniel e seus amigos. O chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Pode passar? Daniel, Deus é o meu juiz, é o significado. Ananias, o Senhor é bondoso comigo. Misael, semelhante a Deus. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Então tinha um significado muito claro, e cada um deles, os pais que colocaram esse nome,
para cada um deles tinha um significado muito grande. Talvez a gente não consiga alcançar a amplitude que isso tinha um significado para eles. E eles aprenderam sobre isso. Mas eles não entraram aqui em guerra por causa do nome. Eles não podiam controlar da forma que as pessoas chamaram eles, mas eles sabiam qual que era o significado e qual que era o nome deles. E aqui também tem muito aprendizado para nós. Dentro dessa estratégia inimiga, Daniel passou a se chamar Beltazar. Bel proteja sua vida, a do rei. Sadraque, que no caso era Ananias, inspiração ao Deus do sol. Paganismo puro. Misael, Mesaque, servo da deusa Sheba. Abidnego, o servo de Nebo. Ou seja, era de fato para desconstruir a mente daqueles jovens. Será que isso existe ainda hoje, de outra forma? Está cheio. Para desacreditarmos as coisas de Deus. Para não levarmos a sério as coisas de Deus. Para não dedicarmos tempo às coisas de Deus. Então a história continua. Com configurações diferentes. E por isso é importante nós estarmos estudando a palavra de Deus. Para Deus ir nos mostrando. O que Deus deu aos jovens representando a vitória no conflito entre o bem e o mal. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, com um propósito. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Que história magnífica. Próximo. Deus concedeu a Daniel e aos seus amigos conhecimento e sabedoria acima de todos os outros, permitindo-lhes que assistissem diretamente diante do rei. De acordo com o profeta, o Senhor, a quem servimos, não apenas dirige as forças da história por sua soberania, mas também intervém misericordiosamente na vida do seu povo, para conceder-lhe o auxílio crucial em tempos de necessidade. É como veremos mais adiante. Deus fará por o seu povo, no tempo do fim, o que fez pelos cativos hebreus, independentemente dos vários ataques a eles e à sua fé. Ao enfrentarmos os desafios presentes em nossos dias, precisamos retomar a percepção de Deus, tão vividamente refletida no livro de Daniel. Assim, como Deus honrou a fé de seus servos na corte da Babilônia, Ele nos dá sabedoria ao enfrentarmos os desafios desse mundo. A partir da experiência de Daniel e de seus companheiros, percebemos que é realmente possível permanecer incontaminados. É possível. Dos elementos corruptores da nossa sociedade. Também aprendemos que não precisamos nos isolar da sociedade e de sua vida cultural para servir a Deus. Eu quero dar um grifo nessa parte. Não precisamos nos isolar da sociedade e da sua vida cultural para servir a Deus. Isso só é possível se for com esse propósito, para servir a Deus. Porque se for para servir a nós mesmos, certamente a gente vai querer se isolar. E essa não é a vontade de Deus. Daniel e seus companheiros não apenas viveram em meio a uma cultura fundamentada em mentiras e erros e mitos, mas foram instruídos nessas mentiras, erros e mitos. Contudo, eles permaneceram fiéis.
Entretanto, ao estudarmos o livro de Daniel, tenhamos em mente que o verdadeiro herói da narrativa é Deus. Estamos tão acostumados com as histórias que enfatizam a fidelidade de Daniel e de seus amigos que podemos nos esquecer de exaltar a fidelidade daquele que guiou e sustentou aqueles 4 jovens ao enfrentarem o poder e a sedução do Império Babilônico. Ser fiel já é um grande desafio em nosso país, em nossa localidade. Quanto mais quando enfrentamos a pressão de um país, cultura e religião estrangeira, que era o que aconteceu com eles, né? Mas o protagonismo humano enfrentam os desafios porque, como o apóstolo Paulo, né, eles sabem em quem tem crido. E essa tem que ser a nossa grande jornada, a nossa caminhada. Quando você enfrentar desafios referentes à observância do sábado, à integridade nos negócios, ou no trabalho, ou a respeito dos relacionamentos com amigos não cristãos, qual é a sua postura em comparação com a de Daniel? Acho que essa é uma reflexão que tem que ficar em nossa mente essa noite. Não nessa noite, né, mas no decorrer da nossa existência. Assim como outras passagens que têm o intuito de nos fortalecer, nos dar o direcionamento e nos dar a guia. O capítulo conclui indicando que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. A menção a Ciro nesses versos é significativa. Ela apresenta um vislumbre de esperança em meio a uma experiência de exílio. Ciro foi escolhido por Deus para libertar o seu povo e permitir que ele voltasse a Jerusalém. Então, a gente vê aí Deus atuando sempre com graça e com misericórdia, e não pensando exclusivamente em uma pessoa, mas pensando em todo o seu povo. Nossa decisão. No tema de hoje, aprendemos que Deus ainda cuida do seu povo. E eu aqui pensei o seguinte: Deus sempre cuidou. E sempre cuidará. Sim, é verdade. Ele se preocupa, e mesmo na repreensão, pois o Senhor repreende e castiga a quantos amas, ainda derrama misericórdia sobre nós. Ainda derrama. Que possamos abraçá-la. Assim como Daniel, decida ser fiel a Deus em qualquer circunstância, por mais difícil que pareça, em casa, na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos. Ele convida a ser diferente e fazer a diferença. Então, aqui a gente podemos ver alguns aspectos aí do livro de Daniel muito profundo, que com certeza nos anima e nos dá direcionamento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês de fato respondam e me ajudem nisso. Qual que é o movimento que eu estou fazendo com o braço aqui? Balançando. O que lembra isso? Um pêndulo. Qual que é o movimento do pêndulo? Vai e vem? Não, não existe vai e vem. O pêndulo só vai. E todos aqueles que se entregam a Deus, independente das circunstâncias da vida, estão caminhando a Jerusalém Celestial. Daniel e seus amigos tinham a convicção disso. Por isso, não se afetaram mentalmente. É fácil? Claro que não. Mas esse é o grande convite dessa noite no capítulo 1 de Daniel. Que possamos, de fato, compreender que temos um Deus que nos guia, e independente das circunstâncias desse mundo, Ele está nos guiando às mansões celestiais. Nós teremos um hino nesse momento, e no final, nós faremos a oração final.
Vamos ficar em pé, então, para cantarmos o hino de encerramento do culto desta noite. Meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor Deus, queremos agradecer pela oportunidade que deste para estarmos essa noite separados em seu santo nome, Senhor. Agradecemos pela palavra, pelo estudo dela, pelo livro de Daniel, Senhor, que o Senhor deixou registrado nas Escrituras para que possamos aprender e ver que o Senhor é por nós. Senhor Deus, temos uma semana à frente. Que o Senhor continue à frente de tudo, que o seu Santo Espírito guia a cada um daquele que vai trazer a mensagem, que cuida daqueles que estarão na recepção da igreja ou na sonoplastia, Senhor. E que, de fato, o seu Santo Espírito possa atuar nas mentes e nos corações. Isso faz parte da caminhada rumo ao céu, para nos fortalecer e para nos preparar. Que possamos ter a convicção disso, que possamos chegar em nossos lares com segurança e com a sua palavra em nossa mente e nosso coração. Essa que é poderosa para salvar as nossas almas. Tudo isso suplicamos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.